Fala aí, galerinha do sétimo ano, tudo bem? Então, esse vídeo aqui é só para a gente poder fazer uma revisão, né, da prova, né, sintetizar o que a gente falou aí na aula lá do Zoom. Eu falei sobre os conceitos demográficos, né, e a situação do Brasil, a situação da população brasileira, né, e as teorias demográficas. Então, a gente tem aí conceitos demográficos como população absoluta, que é o número total de habitantes. Quando essa população absoluta é alta, a gente chama de populoso. População relativa ou densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado pela área. Né? Quando essa área é muito ocupada, a gente chama de povoada. Taxa de natalidade, que é o número de nascidos no período de um ano. Taxa de mortalidade, que é o número de mortos no período de um ano. Taxa de mortalidade infantil, que é o número de crianças mortas de até um ano de idade, tudo no período de um ano. Crescimento vegetativo, que é a diferença que eu tenho entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, que ele pode ser positivo quando há mais nascidos do que mortos, negativo quando há mais mortos do que nascidos, e nulo quando o número de nascidos e mortos são iguais, né? Aí também falamos sobre as teorias demográficas, que são as três teorias, né, que abordam aí os estudos da população, né? Eu tenho duas teorias que é baseadas, né, por Thomas Malthus, que a primeira é a teoria malthusiana. Ela vai relacionar o crescimento da população com a produção de alimentos, tá? Então ela vai falar que essa população cresce de uma forma como se fosse uma PG, multiplicadamente, e a produção de alimentos cresce de uma forma como se fosse uma PA somatoriamente, e por isso que ocorre a miséria no mundo. E a forma que você tem aí para controle populacional, né, é através de epidemias e guerras, ok? Que é uma teoria já defasada, tá? Porque é comprovado cientificamente que há produção de alimentos para o mundo todo, tá? A teoria neomalthusiana, que ela volta no século XX para poder falar sobre a miséria nos países subdesenvolvidos, baseado também na ideia de Malthus, porém, ela como forma de controle da população, ela fala sobre, né, os métodos contraceptivos, o planejamento familiar. Esse planejamento familiar aí, né, ele está relacionado com a questão da quantidade de pessoas e não pela questão social, tá? E a teoria reformista que vem pelos estudos de Marx, né, de Karl Marx, né? Ela afirma que a superpopulação gera miséria. Então ele fala que quanto mais gente existir no mundo, né, mais pessoas vão passar fome. E aí a forma de controle aí é investindo em meios sociais, como educação, informação, saúde, o planejamento familiar. Esse planejamento familiar aí já entra a questão social, que é pela questão socioeconômica da família, ou a renda per capita, ok? E falamos também da situação da população do Brasil, né? Que a pirâmide etária brasileira ela está mais se afunilando, ela não está mais com a base larga e o topo estreito, ela está se afunilando e o topo está crescendo, ou seja, você tem tá aumentando a expectativa de vida, né? Há um baixo número de nascidos e mortos, né? E poucos jovens e adultos, né? Porque essa população ela se caracteriza mais pela população idosa. Quais os problemas que eu tenho aí, né? Ou os motivos? Motivos, né? Os motivos são a inserção da mulher no mercado de trabalho, a independência da mulher, tá? O planejamento familiar, a facilidade dos métodos contraceptivos e o problema que vai gerar nisso. Problemas políticos, né? Para o governo, como problema na previdência social, que aí você vai ter mais gastos na previdência social, ok?
Eu espero que vocês consigam fazer a prova, que a prova está toda baseada nisso, tá? E preste atenção nos enunciados, ok? Beijo grande.